vamos lá. Dizer que eu tenho como Deus o Lula, expressa, para quem está chegando agora, quem está assistindo esse vídeo agora, não me conhece, chegou agora por causa da crítica dele, veio aqui ouvir o que eu tenho para dizer e tal. É o expresso oposto que eu estou dizendo. É o expresso oposto que eu estou dizendo. Tá? Então, eu quero me comunicar daqui para frente com vocês que chegaram aqui para, sei lá, eu quero ver a treta, eu quero saber do que está acontecendo, eu quero saber. Pois bem, então ele diz que eu sou, né? Sugere que eu sou, sei lá, enxergo Lula como Deus ou qualquer coisa assim. Veja só, a preocupação é a expressa oposta. O Lula é um homem de, sei lá, 80 anos de idade. Eu nem sei a idade que o Lula tem, mas ele está chegando nos 80 anos de idade. O Fernando Henrique Cardoso, com quem o Lula disputou a presidência da República quando eu era criança, tá agora, eu vi uma mensagem no elevador, ele tá aparentemente com Alzheimer, pelo que eu entendi. Ou seja, o Fernando Henrique Cardoso está morrendo. O Lula, sendo um pouco mais novo do que ele, e cada organismo é um organismo, o Lula é um homem de 80 anos que está para morrer pela questão mesmo do tempo passa, e assim a vida, e etc. Certo? É um homem, é um ser humano, que cumpriu o seu papel e ainda está querendo cumprir mais 4, né? Está querendo cumprir mais 4. E o Jones Manuel é um rapaz, eu acho que ele tem a minha idade, eu acho que, salvo engano meu, o Jones tem 1 ano a mais do que eu, ele é alguma coisa assim, certo? Alguma coisa assim. Eu acho que ele tem 1 ano a mais do que eu. O que eu tenho chamado a atenção nessa história é o seguinte: o Jones não quer ser outra coisa senão um político, né? A vida do Jones Manuel é ser político, é ser eleito, é ganhar politicamente o país. Ele quer ser presidente da República, o Jones Manuel. Ele tem esse sonho de ser o presidente da República do país. Eu não acho que é ilegítimo você ter esse sonho de ser presidente da República. Não acho que é ilegítimo você achar que tem seu destino é esse, o seu papel, que você tem essa importância para o Brasil. Né? Não acho ilegítimo. Não quero diminuir os sonhos dele e nem de ninguém, mas eu quero chamar atenção para uma coisa. Esse papo que você diz, João, de que você vai ser eleito e aí você vai chamar o povo para a rua para fechar o Congresso Nacional, é o papo do Mussolini, né? Certo? Você ter dito que, eventualmente, ter citado Carl Schmitt elogiosamente, não é o problema. O problema, né? Atores são complexos, etc e tal. Mas esse é o papo esse não é o papo do Lenin, isso não é o papo do Trotsky, esse não é o papo nem sequer do Stalin, né? Nem sequer do Stalin era o papo dele. O papo dele era esse, não, né? Então, de você ganhar a presidência da República e chamar o público para defender o seu governo especificamente, como se você encarnasse o povo, com ideais nacionalistas, né? Não o nacionalismo, o Brasil do caranguejo, o Brasil, esse não é o papo do Marx. Esse não é o papo do Marx. Aí, veja bem, o papo do caranguejo, o papo de umas coisas estranhas pra caralho e tal, né? De tentar chamar a população para justificar que o presidente da República fecha o regime, isso não é papo de nenhum dos caras da tradição comunista, não é o papo dos caras, né? Eventualmente, Stalin fez um governo ditatorial terrível, horroroso. O governo ditatorial de Stalin foi horroroso, foi péssimo, né? A perseguição aos homens que compunham a própria guarda de bolcheviques que fizeram a revolução sob os auspícios dele, né? Depois de uma justificação mais torpe que você pode imaginar, usar a morte do cara para fechar essa situação, começar a perseguição interna e tal, mas não estava no plano inicial, né? Isso não estava escrito no plano inicial de ninguém. Ninguém escreveu isso no plano inicial, que ia fechar o regime através de um segmento de um grande líder que tal. Isso não é o papo, não era o papo. Kirov foi um incidente que aconteceu que serviu de justificativo para Stalin fechar o regime de maneira brutal em cima do próprio partido bolchevique, né? Mas isso não é legal, né? Essa perspectiva não é legal. E aí, veja bem, o que eu quero chamar a atenção aqui sobre
sobre isso, né? Você quer virar presidente da República? É legal virar presidente da República. Mas com a promessa vai ser fechar o regime já de cara, assim, não é legal, né? Então, a minha disputa não é uma disputa para tentar impedir que alguém seja presidente da República daqui a 10, 15 anos. É que, se um dia chegar lá, esperamos que tenha mudado de ideia, né? Esperamos que tenha mudado de ideia. Porque, meu Deus do céu, como se eu fosse impedir alguém de ser presidente da República ou não. Né? Então, veja, o Lula, ele tá para... É o último mandato que ele pode exercer e depois vai ter que ter uma substituição, vai vir outra pessoa. Então, quando eu digo que para a esquerda é importante manter relações com a esquerda e considerar que o mundo é duro, que o mundo é difícil, que a política é complicada, que as pessoas são limitadas, que você não tem articulação, você não pode achar que você domina todo o partido, que você vai dizer assim para onde que vai, para onde que deixa de ir, porque você tem um grupo de seguidores, etc. Que, né, pessoas que te seguem, etc e tal, que aí você faz assim, aí o bando de seguidor vai atrás e caça as pessoas por você e tal. É um bando de youtuber na sua cola e tal, que segue você, que você faz assim, instala, os cachorros tudo corre para morder e tal. No YouTube é bobagem, né? No YouTube é bobagem, esse tipo de coisa. Mas quando é chefe de Estado, começa a ficar complicado. Então a questão é exatamente a oposta. Quando a gente tenta dizer o tempo inteiro que o Lula é um cara foda pra caralho, que ele é uma pessoa foda, o que a gente está dizendo é para baixar a expectativa do público. Se você pega a história do Lula, a construção pessoal dele, a capacidade política de articulação que ele teve, a base que ele tem, e você vê, porra, esse cara tem tudo isso e só fez isso, pois é, né? Com tudo isso, só fez isso, pois é. As pessoas não entendem, elas se esforçam para não entender, para enxergarem que quando eu estou fazendo esse enfrentamento, quando eu estou dizendo, olha, vocês que ficam dizendo que vão derrubar o Lula e vão ser 10 vezes melhor do que ele, vocês vão chegar lá e não serão melhor. Ao não serem melhores, na prática, vai mergulhar o público que te seguia numa frustração, vai mergulhar você numa frustração, vai mergulhar a esquerda em ainda mais descrédito. Veja bem, o que eu estou chamando atenção há muito tempo, quando eu digo, e eu disse antes dele, eu acho, né, exatamente, olha, o Lula diz a mesma coisa que vocês. Bom, abra um vídeo do Lula falando na década de 80, falando como é que ele vai fazer a revolução, que a classe trabalhadora, que Marx isso, que Marx aquilo outro, e etc. E etc. Tá? Então, dizer que o Lula tá pagando de esquerdola para agradar a galera, né, em campanha de eleição, quem me diga, né? Não poderia imaginar que o Lula vai falar pra gente, veja bem, temos que ir mais. Mas, pois é, né? Ele fala, temos que ir mais, mas ele mesmo não vai, porque esse jogo institucional tem um certo limite com as peças que você tem em cima da mesa. Mas se o Jones vai ficar fingindo que isso não existe, bom, o futuro vai dizer, né? O futuro vai dizer. Mas o futuro vai ser implacável. O futuro vai ser implacável. Porque se tem uma coisa que eu quero dizer pro Jones, que eu gostaria que ele escutasse, o corte seria a partir de aqui. Jones, veja bem, o problema nunca foi ser ateu ou não ser ateu, Jones, certo? O problema nunca foi esse, né? O problema nunca foi esse. Isso se torna um problema só na medida de que o ateísmo é tipo 1% da população e vocês usam isso para me atacar, né? Para me atacar, porque você sabe que você vai colocar a maioria contra, né? Só é um problema por causa disso. O problema para mim nunca foi. Agora, no campo da filosofia tem um problema, que é o problema do idealismo. Tem um problema do idealismo. O problema do idealismo. Fingir que a Dilma nunca tensionou o modelo econômico neoliberal, né? Fingir que ela não tensionou esse modelo e que o resultado disso foi ela ter tomado um golpe, né? A gente vai ficar fingindo que o modelo que a Dilma tentou orquestrar de economia para o país só deu errado, né? Só deu errado única e exclusivamente porque ela desistiu e chamou o Levi. Que esse é o papo daquele documento do Safata, que é um mentiroso.
Safato é um mentiroso, sugerindo sempre que o motivo da Dilma ter caído, sempre, que a galera acha que vai mentir 1000 vezes, né, como ensinou Goebbels, né? Se eu mentir 1000 vezes, vira verdade. Né? A Dilma caiu única e exclusivamente porque ela chamou o Levi, porque estava tudo bem, né? Ela chamou o Levi, foi assim, meio que do nada. Eu já sei, sob pressão, vou chamar o Levi. Do nada, não é isso? Vocês vão ficar mentindo, Você vai chamar os caras lá do Ciro Gomes, pode, chama o Humberto Matos, entra um no rabo do outro, né? Ah, vamos explicar aqui porque tem que acabar com a economia liberal e etc e tal, e etc e tal, e na Dilma tava tudo bem, né? Tá tudo certo, o problema foi não fazer o enfrentamento. Se ela não tivesse feito enfrentamento, inclusive, é bem admirável a situação toda, é bem admirável. O pessoal estava falando, que eu me lembro, o pessoal chegou até a falar em escrever uma constituinte. O pessoal estava falando até escrever uma constituinte nessa época. Mas beleza. Mas o jogo é fácil, né? Mas o jogo é fácil, falta só vontade política, né? Se eu quero que o Jones me escute, eu quero que ele me escute nesse trecho apenas. Jones, você está enganando os outros ou você está enganado por essa galera que se diz economista pra caralho? É uma coisa ou é outra coisa? Uma coisa ou outra coisa? Eu quero saber. Você está enganando ou você está sendo enganado? É verdade? É que o Brasil vai ser solucionado por um governo que realmente entre e fale, vou fazer um MMT e etc e tal. Aí na hora que eu chegar lá, eu vou rasgar o continente de trem, porque a gente vai fazer parcerias com a China. E aí, quando a gente fizer as parcerias, vai ser bem desenvolvimentismo mesmo, usar a máquina pública para gastar dinheiro, e aí planos quinquenais, etc e tal, e aí o povo vai vir junto, todo mundo vai concordar, porque o problema é que o povo não está, né, recebendo dinheiro, não está dando aumento do salário mínimo, o BPC está comendo solto fora aí, está todo mundo perdendo, e que quando a gente disser que a gente vem para o MMT Supremo, quando a gente disser que a gente vai usar a dívida pública para expansão de gasto, que a gente vai dar bolsa para todo mundo, ou que a gente vai meter a industrialização do 4.0, vai vir por vocês, aí a população vem apoiando. Você está enganando ou você está enganado? Porque quando isso acontecer, se acontecer, com essa base, vai ser uma implosão. Vai ser uma implosão de vontades, que não vai ser só a burguesia. Vai ser uma implosão de vontades, que não vai ser só a burguesia. E quando você tiver parte da população contra, população mesmo, população pobre, da favela, essa coisa que vocês gostam de falar pra caralho. Quando isso acontecer, se a população pobre for contra, o que vocês vão fazer com essa população? Se o teu projeto econômico começar a dar água, vem um choque de petróleo, tipo esse agora que tá tendo, que não tem nada a ver com o seu governo. Aí parte da população vai começar a dizer, olha, o choque do governo é porque esses comunistas não sabem administrar uma padaria e etc e tal. Aí eu vou começar a fazer ataques racistas, regionalistas, né, xenofóbicos, etc e tal. E aí a população, ou não tem população pobre que é de direita, né? Ou não tem população pobre. Aí vejo o Safata contra as pessoas. Sabe por que a população pobre de direita vota? É porque a esquerda se tornou partido da ordem. Beleza, eu concordo. Você, de esquerda, você virou... quando você assume o governo, você vira partido da ordem. E quando dá golpe de Estado, se der golpe de Estado, fizer uma revolução, não vira partido da ordem também, não? Vou mostrar uma coisa para vocês. Essa que é a direita do seu país, tá? Veja bem. Vou mostrar uma coisa para vocês. Grupos de direita no Brasil usam o Nepal para insuflar protestos e Dino pede investigação. Urgente, esposa do premier comunista que renunciou no Nepal é queimada viva pela população furiosa contra o regime comunista, censurador e corrupto. Libertaper Zambelli. É italiano, né? Fábio Panozzi. O Brasil teria coragem de fazer, né, o que aconteceu no Nepal. Encontraram uma semelhança contra golpe, a assustadora semelhança entre Nepal e Brasil. Isso aqui é político, né? A assustadora semelhança. Eles estão pedindo Nepal no Brasil. Aí a resposta que o João Carvalho dá, irresponsável do caralho, é dizer assim, sabe por que aconteceu o que aconteceu no Nepal? Porque lá no Nepal o partido marxista populista, o marxista maoísta, o partido marxista maoísta, partido leninista maoísta do Nepal, João Carvalho explica. Aí ele vira e fala assim, sabe por que aconteceu isso lá? É porque é o PT deles lá. É porque o PT de lá se dobrou.
Sabe quais eram as acusações que aconteciam lá para o Nepal? Os filhos dos agentes de Estado do governo marxista, maoísta, leninista, eles tinham privilégios. E aí começaram a divulgar, olha os privilégios desses filhos dos caras do partido marxista. Olha esses corruptos. E aí a mulher lá foi queimada, né? Você viu ali na notícia. Então veja bem, não é ser de esquerda, não é ser de direita, não é ser isso, não é ser marxista-leninista, não é ser leninismo-maoísmo, não é ser maoísmo com lasers, que vai impedir que você vire, nessas circunstâncias, como mostra o caso do Nepal, que você vire alvo dessas coisas. Porque é isso mesmo, quando você vira governo, você vira vidraça, né? Você vira vidraça, né? Você vira vidraça. Aí, quando vocês virarem vidraça, essas coisas vocês ficam o dia todo na internet dizendo. Ah, não é porque esse aí pelegou. Ah, porque esse aí não sei o quê. É porque esse aí traiu o projeto. Eu tô avisando. Vocês serão alvo disso. Por mim, não. Por mim, não. Porque eu sou o que estou tentando dizer. O governo é difícil. Cuidado. Quando você tomar o governo, vai ser foda. Olha, não é assim, você chega lá e faz o que você quiser. Mas para o grupo que você criou, com as falas que você faz, esse próprio grupo vai se voltar contra você. A história do Jones partidária é essa. Não fui eu que me infiltrei no PCBR e falei, proíbam, tirem o canal dele. Não fui eu. Vocês vão ouvir dia sim, dia também do grupo de vocês que vocês são traidores. Porque o sistema é complexo, porque para se candidatar eu tenho que entrar no partido da ordem, olha como é difícil, etc e tal. Eu nunca disse que está proibido comunista fazer política institucional. Eu nunca disse isso. Eu estou tentando explicar que vocês acham que controlam, que vocês acham que manobram o transatlântico. E quando você for para negócio, instituição, não sei o que, ganhar voto e tal, e aí você não faz aquilo que você tinha capacidade de fazer. Você entra no governo executivo e aí o país não muda. Aí nos primeiros 2 anos, a galera, porra, bora lá, vai ser foda, etc e tal. Aí passa o 3º ano, aí passa o 4º ano, aí vem reeleição. Só do Jones ter entrado no PSOL foi um escândalo do caralho que fizeram. Ele teve que sair do próprio partido que ele próprio criou por uma rachadura relacionada ao negócio da China. Mas eu disse isso, camarada Protágoras, né? Estar no poder muda tudo. Acho que você era novo, Pedro, mas o próprio discurso do PT era de pureza antes de assumir o poder. Saudade quando o PT era o partido da ética. Qual é o nome que eu dou? O que eu falo? Que os caras estão produzindo o PT2, né? É o projeto de ser o PT de novo. Eu digo sempre isso. Ou seja, o que eu estou dizendo não é que o PT é perfeito. Eu estou dizendo que o PT é falível exatamente, precisamente, porque é institucionalizado. Se você for se institucionalizar, vão acontecer 2 coisas. Ou você vai virar inimigo dessa galera que você próprio farmou para fazer não sei o quê, porque quando você chegar lá você vai ver que não é tão simples assim. Ou então você está ameaçando fechamento do regime a partir do governo. As 2 opções não são legais. As 2 opções não são legais. E eu temo muito que a gente descubra na medida que vocês ganhem poder real. É isso. O medo de Carl Schmitt vem daí. Quando vocês ganharem poder real, vocês puderem convocar o exército, que vocês tiverem poder de polícia, se a gente só aprender que isso pode ser problemático na prática, vai ser ruim. Vai ser bastante ruim. Os apontamentos que eu tenho feito sempre são precisamente esses. De que o governo do PT tem as suas limitações, porque o jogo institucional tem as suas limitações. E que a gente devia ensinar o nosso público não a aumentar a insatisfação abstrata contra a esquerda que não fez porque não quer. Porque se você está dizendo não fez porque não quer, não fez porque não quer, não fez porque não quer, quando você chegar lá e não fizer, como é que você ensinou o público? Não fez porque não quer. Vocês acham que vocês vão controlar isso. Eu sugiro que vai aparecer depois o Jones 2 para derrubar vocês também. E esse sistema não é um sistema bom. Esse sistema social não é um sistema bom. Esse sistema de disputa política não é um sistema bom. Que se deveria observar que o que aconteceu no período de Stalin
não é uma coisa a ser imitada. Stalin morre, na sequência seguinte, acontece a desestalinização do regime. Funcionou? Funcionou o quê? A União Soviética não existe mais. Funcionou o quê? O que funcionou? Funcionou para industrializar o país. Isso aí funcionou mesmo. Industrializou o país. Isso aí aconteceu mesmo. E é isso. Tá certo? Não, Lula não é Deus. A ideia sempre foi dizer o expresso oposto. É dizer, são só pessoas. E é exatamente porque são só pessoas que as expectativas a respeito do que acontece dentro do Congresso Nacional ou dentro da Presidência da República devem ser diminuídas. Pro bem de todos que querem disputar a presidência da República. Pro bem de todos. Pro bem de todos.